Salve, salve! Mais um episódio do Narrativas Urbanas. Hoje recebendo uma pessoa muito especial, que acredito que será muito especial para nós. Será muito. Absorveremos muito dela. Ela que é ex-secretária de Cultura do município de São Paulo. E a primeira mulher preta a ocupar esse cargo também. Acho que é um marco muito importante a ser levantado. Recebam muito carinho e aplausos, Aline Torres. Uhul! Muito Clap, 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 clap. Aline, desculpa, eu bem-vinda. teria vários outros títulos para falar em relação a você. A gente deu uma boa estudada em relação ao Poderia seu ser trabalho, Magali, porque eu mas... já cheguei o quê? Comendo. Não, comida é bom, comida é bom, comida é bom. Mas na hora de fazer a apresentação, a gente sempre corta algum pedacinho, o texto na cabeça muda, mas enfim, que honra recebê-la aqui. Muito Fora obrigado. que o intuito não é a gente te É apresentar, você se apresentar. mas é você aproveitar esse domingão e se apresentar, pra galera conhecer um pouco da Aline também. Tchau, 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 tchau. Minha mãe vai brigar comigo porque ela vai ver isso aqui e vai ver que eu tô falando com a boca cheia. Boa, boa. Tipo, é isso. Típico de mãe, Uhum. sucesso. Comer é bom, gente. Comer é muito bom. Ô Aline, antes da gestora pública, da pessoa que se identificou dentro da política pública e iniciou um trabalho a partir da cultura, periferia, território, o que vem antes? O que formou a Aline para que você hoje chegasse nesse momento de atuação da sua vida? A rua. A rua formou a Aline. A Aline é uma jovem senhora hoje, de 40 anos, mas uma jovem da periferia. Eu sou de Pirituba, do outro lado daqui da cidade, né? Aqui é um lugar que é bem divisa, né? É. Tipo Zona Norte, finalzinho, começo Zona Leste. Aí eu falo que Pirituba é Paristuba também, porque a gente também, essa dificuldade, porque a gente tá numa meiota entre a Brasilândia, que é Zona Norte, Sim. a freguesia do Oia, e fica aqui Zona Noroeste, Zona Oeste. Mas é uma jovem que não tem nada de diferente de um jovem que mora numa periferia de hoje, que tem a falta de serviço público, a falta do acesso, a falta de oportunidade, mas muito inquieta com tudo isso e foi buscar informação, direito, sem nem saber o que eu estava fazendo. Muito jovem, eu fui atrás das coisas para resolver problemas. Eu já tinha um quê meio de liderança, assim, sem saber que isso era liderança. Era aquela lá que organizava as coisas quando era criança, já era essa criança. Festa junina, ela que organizava na escola. Da escolinha. É isso. E é isso. E aí eu entendi que entrei na política de uma maneira muito por acaso, procurando emprego, tal, na Barra Funda, no PAT, Posto de Atendimento ao Uhum. Trabalhador, que é um programa que tem até hoje. E quando eu vi, eu estava na política partidária e depois na política pública e entendi que é nesse lugar que a gente precisa estar. Boa. E como foi ingressar nesse mercado? Onde você começou? Eu comecei, vamos lá, são duas coisas diferentes, assim, que elas se confundem no meio do tempo. Eu tava com uma amiga, eu era promotora de mercado, sabe, que Legal. faz PDV, Sim, sim, impulsionamento de venda, essas coisas. Sim. Odiava, Sério? Eu odiava. trabalhei durante muito tempo no corporativo do finado Macro, e aí eu tinha uma relação muito legal com os promotores, e aí uma parada que eu achava muito legal deles é que eles nunca estavam num lugar fixo. É Eu legal falava, porque não era pô, você que tinha é que acordar isso. 4 da manhã e ficar rodando Era 7 que- era lojas que eu num escutava, dia era e que eu ficar fazendo escutava. relatório, carregando caixa, limpando, não sei o quê. Não, eu falava, pô, mano, deve ser muito da hora os caras, mano. É um Não trampo. É um Aí não trampo. tinha que me explicar, eu falei, pô, na moral, não é da hora. Não é legal. Não, é legal Não. porque todo trabalho digno é trabalho. Sim. Mas enfim, mas é isso, é um trampo. Mas eu não gostava, mas eu fazia direitinho. Tanto que eu cheguei a trabalhar até aqui na Garoto, aqui Legal. perto, tal, na fábrica. Numa situação mega inusitada também. Mas enfim, a gente tava. E aí, como era freela, né? E as agências divulgavam muitas vagas pelo PAT, então eu ia, sei lá, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, eu tava lá no PAT de novo, Boa. com meu currículo impresso, coisas que os jovens de hoje não sabem nem o que é Uhum. isso, né? A galera usa LinkedIn. Sim. Tinha um negócio que chamava Word, a gente imprimia na Xerox. E aí, tava lá com a minha amiga na fila, só como a gente ia com muita frequência, a gente já conhecia como que era os Paranauê do lugar. Então, ela entregava para as pessoas na fila um número de senhas equivalentes ao número de vagas do dia. Sim. Então, quando a gente chegou, a gente perguntou para uma funcionária, quantas vagas tem hoje? Tem 130 vagas. Tá bom. A gente contou quantas pessoas tinham na nossa frente e falou, teremos vaga, vamos ficar. Ficamos na fila. Pro azar dessa outra senhora, que é uma funcionária do lugar,
O Geraldo Alckmin era o governador do estado na época, e ele estava vistoriando o equipamento com o secretário do trabalho dele e tal, não sei o quê, e vistoriando ali. Só que na hora que o Geraldo estava ali no burburinho, a mulher começou a avisar para as pessoas da fila, tipo, umas 5 pessoas na nossa frente, que tinha acabado a senha. Ah, já acabou a senha e tal. Aí a gente se olhou e falou assim: como é que acabou a senha? Se a gente sabia que tinha senha, que a gente tinha. Uhum. Amada, eu não acordei 5 da manhã. Que À revolta. toa, Uhum. não dá, revolta. Aí, a minha amiga, que é mais barraqueira que eu, a Michele, puxou, o governador estava passando, ela falou: governador, eu taquei ele no braço assim do Geraldo, falei: Geraldo, olha aqui pra gente. Bom Eu quero demais. emprego. Eu estou aqui. Aí ela falou: ó, sua funcionária aqui tá roubando o equipamento, tá roubando senha, que a gente é trabalhador, não sei o que, não sei o que. Aí um assessor dele, foi um cara que depois foi muito parceiro na nossa vida, que é o Arthur Xavier, que é um cara da Zona Leste, enfim, foi subprefeito, um cara negro também, e acho que ele teve um olhar muito atento pra gente também por conta disso. Ele falou assim, aí o governador falou: pega o contato delas e entende o que aconteceu. Ele pegou nosso contato e foi embora. A gente falou: ah, passou, né? Vai ficar pro Abreu essa conta aí. Uns 3, 4 meses depois, ele ligou e falou: oi, é o Arthur Xavier aqui, assessor do governador, tal. Vocês não querem vir aqui no palácio pra gente conversar, tal? A gente não tinha nem roupa pra isso, né? Uhum. Palácio de Pirituba, imagina. Fomos até lá. E aí ele falou, falou assim: olha, a gente averigou vocês, primeiro que vocês são jovens muito corajosas, né? Não é todo mundo que tem esse ímpeto de avisar o governador que tem um problema de fato acontecendo, sem medo nenhum de que Sim. algo possa acontecer, tarará, e a gente foi averiguar. E aí, por conta da reclamação de vocês, a gente descobriu que de fato aquela funcionária estava roubando, vendendo senhas, então a gente resolveu informatizar esse sistema de todos os partes. Informatizar naquela época não era igual hoje, né? IA, essa tecnologia. Uhum. Era um grande avanço. Sim. A gente falou: nossa, a gente fez uma melhoria de política pública para a cidade. E, Sem querer. Sem saber, sem saber. e porque sem fez uma saber. reclamação. Quando não reclama, você também tá escolhendo alguma coisa, né? É isso, é justamente essa chave. E a grande maioria das pessoas não reclamam, né? Em várias questões. E aí a gente ficou muito feliz. Ele falou: olha, vocês são jovens muito inteligentes, ativas, vocês deviam entrar na política. A política precisa de gente assim, igual vocês, com coragem, inteligente e tal. E o governador, na época, o Geraldo era do PSDB, o Arthurzinho também, ele falou: vocês deviam procurar o diretório da região de vocês, do PSDB, e começar a se aproximar da política. Tá bom. Passou, tal. Um belo dia a gente quis ir lá e eu não saí nunca mais. Que ano é isso? Nossa, menina, eu tinha. Aí você... Tocou num ponto É. sensível. Não, é só, sei lá, eu tinha 18 anos. Tipo, exato. E aí eu acabei entrando no PSDB, fui presidente da executiva da juventude do PSDB, depois eu fiz parte da executiva nacional do PSDB, eu ia para Brasília, e nesse meio do caminho fiz muitas campanhas de outros parlamentares, campanha do Serra, do Geraldo, de outros parlamentares, trabalhei na máquina, trabalhei na secretaria de subprefeituras, em subprefeituras, depois eu trabalhei na Secretaria de Estado da Cultura, fiz faculdade, pós-graduação na USP, mestrado, e entendi que essa era a viradinha que a gente precisava. Caramba, que Boa. bom. Antes, Não, eu pra tô falar. curioso esperando esse momento, porque em um dos estudos que fui fazer, tem um caso de você falando do curativo que tua mãe fez. E No hospital, aí, com o pai no dela. hospital com seu pai. E aí, quando você contando ali, né, rapidamente e tal, eu fiquei, caraca, meu, assim, já passei por situações onde tive que socorrer os meus também, eu sei o quão desesperador é, mas eu imagino, né, uma criança, porque, né, não tinha atingido a maioridade, vendo a própria mãe tendo que fazer o curativo no pai por conta do fato de não ter agentes ali para poder prestar, né, o direito dele que era Serviço era público. serviço público. Me conta, mano, como que foi? Se você tem, de fato, essa memória muito vívida, esse sentimento ainda Tem. bate, talvez seja isso que também te motiva a fazer algumas coisas, assim. O meu pai, ele trabalhava de segurança, sabe? Eu não sei se vocês conhecem bem o outro lado da Zona Norte, o Largo do Japonês.
Nadinha? Taboão da Ai. Serra, Taboão da Serra, Zona Leste. Zona Itaquera. Leste, Então Itaquera. é isso, viu, gente, de outros países? Zona Norte, esse bairro maravilhoso de São Paulo. Ali tem o Largo do Japonês. Meu pai era segurança de uma farmácia ali, uma rede grande de farmácias, tá, que existe até hoje. E aí foram assaltar a farmácia e tal. Meu pai, como não defendeu o patrimônio de ninguém, mas mesmo assim acabou levando um tiro na perna. Ele tem essa cicatriz até hoje. E aí ele foi levado para o Hospital Cachoeirinha. Ele trabalhava de madrugada, o telefone de casa, naquela época tinha telefone fixo, não existia celular. Galera de hoje não conhece. Não sabe o que é isso, que é viver sem WhatsApp. E ligar pra órgãos públicos era só o telefone fixo, tá? Exatamente. E Orelhão. aí ligaram em casa no telefone fixo de madrugada. Minha mãe tava, eu não lembro se ela já tinha terminado ou se estava no finalzinho do curso dela de auxiliar de enfermagem. Foi pro Hospital Cachoeirinha desesperado, né? Porque, olha, você é esposa do fulano? Então, é aqui do Hospital Cachoeirinha. Porque não foi ninguém do trabalho que avisou, tal. Meu pai que chegou lá e deu os telefones de casa, tal, sangrando, aquela coisa. Chegou lá, ele tava no corredor do hospital real, numa maca, e minha mãe desesperada, a gente lá, e ela que fez o atendimento dele de primeiros socorros, de amarrar com tecido, nem tecido, com uma faixa de, sabe, de curativo. Curativo mesmo. Sim. Ela fez várias voltas, amarrou, enfim, eu lembro muito que tava com ela, tal, mas isso é muito ruim, né, tipo, não é o certo. Sim. A pessoa tá trabalhando. E aí, enfim, eu tenho vários entendimentos de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, chegam, porque tem a pessoa que é maldosa e tem a pessoa que rouba porque tá na loucura, porque precisa, porque não tem comida para colocar para os filhos. Eu acho que o Estado ele falha nos dois lugares, sabe? Não dá para criminalizar ninguém sem você entender o que aconteceu na vida do outro. E aí, meu pai tava lá trabalhando e aí ele vai pro hospital e não tem atendimento, porque o Hospital Cachoeirinha naquela época, ele era o único hospital, não tinha o Hospital da Brasilândia, tinha o Hospital Penteado, que é do outro lado, e o Hospital Mandaki, que é em Santana. Então, é um triângulo da Zona Norte que atende uma população gigante em cada região. Sim. E aquilo foi muito forte, porque a gente, obviamente, preocupada porque ele podia perder a perna, a vida, e a minha mãe ali sem saber direito como reagir, cuidou. Eu sou minha mãe, nova geração, a minha mãe é uma mulher foda. Ela é da hora, negrona, ela dá conta de muita coisa, assim. Minha mãe veio do Recôncavo da Bahia, com 18 anos de idade, com uma mão na frente e outra atrás, todo mundo lá falando pra ela que ela ia virar garota de programa aqui, e ela criou 2 mulheres, falando que a única coisa que ninguém ia tirar da gente era educação. E hoje eu e a minha irmã, nós somos mulheres de verdade tão incríveis quanto a minha mãe. Legal. Bom demais, boa. Aline, acho que uma das coisas que nos chamou a atenção foi o período em que você esteve à frente da Secretaria de Cultura, foi de 21 a 2024. E uma pergunta que a gente ficou pensando na hora de fazer as perguntas, uma das perguntas que surgiram entre nós foi por que a cultura ela é olhada muito como lazer e não como garantia de direito. E aí, para responder essa pergunta, porque eu acho que tem uma outra que a gente meio que se responde discutindo, mas assim, além de ser vista só como lazer, não como garantia de direito, qual o seu entendimento, você enquanto foi secretária, né, gerenciou muita coisa no que diz respeito à cultura, sobre a relevância da cultura na construção do indivíduo periférico? Por que é visto como lazer e não garantia de direito? E qual a relevância da cultura na construção do sujeito? Vamos ter que dividir as respostas. Justo. Primeiro, lazer também não é direito? Sim, Com certeza. Entretenimento também não é direito? sim. E ele faz parte da mesma caixinha que é a cultura. E hoje a gente, para colocar a cultura dentro de uma caixa onde ela mostre que ela tem PIB, que ela tem impacto econômico, a gente fala que ela está dentro da economia criativa, certo? Então, a pergunta por que cultura é levada como lazer e não como direito? Então, vamos reorganizar o nosso entendimento do que é isso. Certo. A partir do momento que a gente tem... porque se eu faço um show num bairro, numa região, tanto periférica ou não, eu estou oferecendo entretenimento e lazer, não estou? Porque as pessoas podiam estar enfiadas dentro de casa, com condições psicológicas abaladas e tal, e aí você vai para lá, vê um show, vê gente, namora, enfim, vê shows, né? Vê a coisa acontecendo. Ao mesmo tempo que eu tenho entretenimento, eu tenho lazer. Isso é um direito.
certo? Do cidadão, que a Constituição nos prevê isso. Logo, a política pública, em especial da cultura, ela precisa oferecer isso para o cidadão. E aí a gente vai colocar isso na mesma caixinha. Agora, o que as pessoas entendem como lazer, como cultura e entretenimento? Entretenimento é só um show? Eu, como faço consultoria de leis de incentivo, eu não defendo que show é só um show. Show ali, eu tenho... Aqui a gente está falando da cadeia da economia criativa. Eu tenho um técnico de som, eu tenho a luz, eu tenho o rider, eu tenho equipamento, eu tenho os apresentadores, eu tenho o audiovisual, eu tenho iluminação, eu tenho várias coisas, vários profissionais. Se a gente for colocar isso aqui numa lei de incentivo ou no edital do VAI, por exemplo, a gente vai pagar salário para várias famílias, não vai? Legal. Então não é só uma entrevista, não é só um podcast. Ele está dentro de uma ação mais global, certo? Então, o que a gente precisa é desmistificar a ideia de que lazer é uma coisa rasa, porque não é. Ele faz parte, eles estão ali na mesma coisinha junto, só que é um rolê de entendimento diferente. Bom certo? demais. Boa. Respondi essa. Nossa, Muito demais. bem, por sinal. E aí a outra pergunta era... A relevância da cultura na Na construção construção. do sujeito. É 100% na construção, né? Porque aí a gente tem aquela coisa de que a cultura é o nosso modo de ver a vida. É isso. Eu gosto de rap porque meu pai gostava de rap. E aí, ninguém acha, né? Porque começa que eu já não sou muito princesinha. Eu sou a princesa Fiona. Boa. Mas eu sou uma princesa assim. E aí, eu gosto do rap, venho do hip hop, porque eu aprendi isso em casa. Meus amigos da minha adolescência, da minha infância, são esses meninos maloqueiros aí cantando, tarará, que eu acho mó lindo, mó legal, e quero ver crescer com aquilo que eles gostam de fazer. Então, eu sei a importância que teve o rap dentro da minha casa e a cultura de música negra dentro da minha casa. A gente tava no baile da Musicália essa semana, porque ela tá ficando velha, né? E ela tem que ir pra baile de velho. Não fala isso não, porque minha esposa vamos. Então, quantos você tem? Tem 29. Ah, então vocês não estão velhos, não. Mas vai, pra ter essa diversidade de público. Pô, é maneiro. E aí, tava o Vitor e o Paulo lá comigo, que é uma outra pessoa que trabalha comigo. E aí eu falei assim, ó, eu aprendi a dançar samba rock em casa, com a minha madrinha, que Deus o tenha, com a porta. Sabe dançar samba rock? Ainda não. Minha Ó, esposa o nosso é dançarino aqui, bailarina. ó. Só que a minha irmã, pra você ver que ele sabe muito. Minha irmã aprendeu a dançar samba rock com cabo de vassoura. Negrona. Com É cabo de isso. vassoura. É isso. Então, isso vai criando a cultura, vai criando a nossa identidade. E aí, isso a gente tem no nosso núcleo familiar, né? Porque a gente é um pouco 70% fruto do meio que a gente convive. Então, a gente entende a cultura como a nossa identidade. Agora, o acesso à cultura na periferia, ele tem uma importância que é... Eu não consigo achar outro adjetivo além de sobrenatural. Eu vou dar um exemplo real. Eu criei a virada cultural do pertencimento. A virada cultural, para quem não conhece, vocês conhecem todo mundo, mas a virada cultural era um evento que acontecia na região central. Só. Então, o palco da Sé era um palco do hip hop. O palco da Luz era o palco do samba. O palco de X lugar era do brega, tal. Era segmentado. Hoje a gente não tem playlist segmentada porque a gente ficou muito mais diverso ao longo do tempo e a gente escuta um pouco de tudo. Então, chegando na secretaria em 21, eu fiz a virada cultural nas pontas da cidade. Então, eu levei a virada cultural para Parelheiros, para a cidade de Tiradentes, para Itaquera, para Brasilândia, enfim. Chegou em Taboão. Na divisa ali, né? Porque Sim. Taboão foi na Zona Sul, divisa. Porque Taboão é outro município. Foi perto, é pra pegar a gente levou bem pra pontinha pra pegar os dois públicos. Bonito. Que o prefeito de lá não escute. Mas é isso. E aí, qual que é a grande sacada? Eu trabalhei com produção de eventos em agência por muito tempo. Fiz produção de eventos gigantes e tal. Então, mesmo quando eu era secretária e a gente ia assumir um grande evento desse, eu virava produtora, eu virava o crachá para produtora e tinha acesso porque eu desenhava exatamente todas as pontas do evento. E aí eu tava no grupo da galera técnica que tava montando o palco, a galera engenheiro mesmo, os meninos estavam montando o palco. E aí eles contaram um caso lá em Itaquera, Praça Brasil, eles estavam começando a montar a estrutura. Volta um passinho, a mesma estrutura de ferro, LED e artístico que a gente tinha no Vale do Anhangabaú, tinha em Parelheiros, tinha em Itaquera e tinha na Brasilândia. A qualidade para toda a cidade era a mesma.
Então, era a Ludmilla na Brasilândia e a Luísa Sonza no centro, entende? Era o mesmo Uhum. perfil de artista. Sem contar que os artistas urbanos ali do território, eles também cantavam, só que em palcos diferentes. Se você é da Zona Sul, você vai cantar na Zona Norte. É isso. Tem que ter essa diversidade. Aqui você já é conhecido, vai pra lá. Minha sobrinha ficou louca porque parece o Veig foi pra lá e não. É. Nossa, irmão. Foi muito legal, foi Sim. muito legal com ele. Calma, Giovana, me ajuda. A Giovana. E aí, os meninos falaram assim, ó, a gente tava montando o palco aqui, e aí chegou 2 meninos, tipo, novinho, é que os meninos de hoje em dia são compridos, né? Uhum. Mas devia ter, sei lá, uns 12, 11 anos, e aí eles ficaram olhando, assim, pro palco, como se eu estivesse vendo um sonho de doce de leite, e perguntando pros caras, tio, isso aqui já é o show? Aí eles falaram, não, isso aqui é só o palco, é só o ferro, amanhã vai ter luz, vai ter música, vai ter Nossa. artista famoso. Ele falou, não, é porque a gente nunca viu isso de perto, tão Uhum. perto assim na vida. Se isso não muda a perspectiva dessa criança, desse pré-adolescente, para ele poder se ver naquele palco, uma contação de história para uma criança que nunca ouviu, que nunca viu um filme da Disney, para ela se ver, se imaginar naquele lugar. Se uma peça de teatro ela não faz você ter um senso crítico, se ela não te faz te levar para outro lugar, É isso. não é isso que é o importante da Aquele cultura. E é como filme você do- mais fala, né? Ele se espelha em quem tá mais perto. Eu Sim. tive a oportunidade, eu sempre falo isso, de ter participado do projeto da Associação Zuma Luma, que tinha lá no bairro, assim, pô, lá no Jardim Casa Branca, em Santa Teresa. E aí foi muito importante porque nesse espaço, no 0800, a gente fazia informática, boxe, grafite e percussão, assim. E aí foi muito bacana porque o criador, né? César Cábio, eu sempre venho citando ele porque eu tenho muito carinho por essa figura. Ele sempre falava isso pra gente. Cara, vocês podem mais, mano. Vocês podem mais. E aí é engraçado porque eu não sei se vocês acreditam que também, mas no meu contexto familiar, eu fui o primeiro a me formar. O primeiro a ser pós-graduado, sim, e é muito legal porque aí você vai vendo outras pessoas, não, também vou fazer, vou estudar. É E legal. é muito bacana, porque é isso que você trouxe, né? Você ter a perspectiva, olhar e saber que você pode mais, Sim. né? A Porque se epifania que você ele mora teve... num entorno onde não tem ninguém que tem faculdade, que tá na criminalidade, que só tem lojinha pra trabalhar, Uhum. você vai pra esse lugar. É. Óbvio que coisas acontecem diferente, mas é muito mais fácil você Sim, andar no ciclo. Então a cultura ela tem um poder de transformação muito grande. sim. A cultura tem bastante. Eu sou prova viva disso, né? Eu sou nascido ali em São Mateus, sou de 95. E eu falo que a Nu. cultura. Hã? Nu! A cultura é muito foda, porque eu era ali da favela do Vila Flávia, ali perto da Mateu B ali, e tinha muito pouco. Mas o que tinha, meu, salvava nosso final de semana. Salvava o nosso pós-escola. Tipo uma capoeira. Uhum. Nossa, eu amava capoeira, futebol. E eu tenho certeza que isso foi o que me tirou de, mano, várias oportunidades zoadas que a gente sabe, quem mora na periferia tem, né? Que eu fui pra Então, educação física por conta disso, é mano. isso. Porque tinha também uma associação de capoeira e meus pais, eles sempre tiveram o cuidado de colocar a gente numa porrada de atividade. O que era de graça a gente tava fazendo, justamente porque vai falar, pra não ficar na rua, que não tem nada de bom na rua. E aí, por conta tinha uma questão que era diversas modalidades olímpicas, e aí o município disponibilizava, e é isso, através da capoeira, eu também falava, mano, gosto muito disso, tá ligado? De esporte e tal. E aí eu era uma criança que apanhava muito na escola. E depois que eu aprendi capoeira, mas sei lá o que, filha, já tava Já tava gingando. já, dando pegada nos outros. Por que você apanhava na escola? Era pequenininho. Desse tamanho hoje? Hoje. Se eu te mostrar umas fotos dele que eu tenho das antigas, Era você se impressiona. pequenininho. Pra você ter uma noção, eu sou mais baixo da minha família. Minha irmã, todo mundo lá é acima de 1,80 m. Só eu Gente, tenho 1,78 m, pô. que coisa. Você sabe que meu filho, eu sou um pai de salto, né? A minha irmã Uhum. fez um filho pra gente e a gente cria essa criança Boa. que é o bebê preto mais lindo desse mundo, filho. Ginda, te amo. E aí, ele, quando ele era novinho, ele ainda é um bom menino, muito inocente, criado só com mulheres, né? Uhum. Ele não tem pai, enfim. Pai é um bosta. E aí, ele vivia, a gente falava, filho, você não pode deixar ninguém te bater, você precisa ser não sei o quê. Aí a gente tentou colocar ele no judô, na capoeira, não adiantou. A gente tentou colocar ele no futebol, não deu certo. Ele foi pra onde? Pro basquete. O menino tá maior que eu Gigantesco, hoje. é. E meu pai criava assim, gente, assim, ó. É aquilo, eu apanhava, mas quando eu tava com meu irmão mais novo, meu pai falava, ó, se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa. É isso aí. E se seu irmão apanhar na rua e você não fizer nada, você vai apanhar Apanhar em em casa. casa. E aí é engraçado porque então sempre tava brigando.
ou era pra me defender, Vai ou era pra defender defender o ele. Gustavo. E aí, E Gustavo? aí a vida foi passando, eu falei, pô, que legal. E é isso, né? A importância de você ter acesso a outras esferas, né? O meu irmão, ele se encontrou muito na percussão, assim. E aí era o que deixava Ele ele. é músico. Então, hoje não vou ficar mais. Depois fala sobre É. isso em off. E aí, hoje não se encontra mais, mas assim, a adolescência toda e a fase de jovem adulto, pô, dentro da percussão, assim, muito legal. E era isso, né? Pô, ter o acesso possibilitou que a gente tivesse outra perspectiva enquanto vida, né? Porque como Sim. você falou, se você olha para um lado, vê uma lojinha, você olha para um lado, vê a ação, vê a função, perdão, e é isso também é falha do Estado, você vai para aquilo, né? Como se diz, tem diversas coisas que vão acontecendo, mas, pô, é o que tu vem como referência, né? Exato. E a Aline tem uma frase que é impactante, que a gente achou muito massa, que não precisa ser da academia para produzir cultura. É. Nossa, Que vocês a, foram longe, né? A gente estudou real. que a cultura da Gente. periferia está lá nos poros e não só nos livros. É Eu isso. amo isso, é verdade. Tá Bonitinho. vendo? A gente E até porque a Até me cultura. Até porque a cultura dentro da periferia, às vezes, quem produz é nós mesmos. Sim. Tipo, É. é a rapaziada, querendo ou não, do tráfico que vai lá e faz uma parada que talvez o Estado não conseguiu fazer. Sim. E por quê, né? uma quermesse, uma entrega de brinquedo, Entrega enfim. Sim. Muitas Aline, coisas. a gente trabalha com população em situação de rua. Acho que Tá. pelo menos há uma década todo mundo aqui faz Sim. isso. Mais de 10. Tá bem, pai. E eu queria te perguntar, ontem eu participei no Museu da Língua Portuguesa de um seminário sobre promoção de cultura para pessoas em situação de rua, foi muito bacana. E você vê pessoas em situação de rua que já estiveram em situação de rua ou que ainda estão, que também produzem arte, produzem cultura e estavam lá apresentando. A partir disso, eu queria te perguntar qual a importância do nosso CEP para o acesso à cultura Boa. e como a cultura pode promover uma mudança de paradigma, talvez, ali, para a pessoa que está em situação de rua, pode mudar o jeito com que ela enxerga a realidade. Tá. Vocês são organizados, né? Porra, meu! Qual é que é a importância do CEP, né, pra cultura? Infelizmente, a gente tem gestões que privilegiam ali o CEP de mais acesso, né? Que é aquela. E hoje a gente tem população em rua, não só na região central, em todas as periferias, infelizmente, a gente está com um aumento muito grande, e por diversos motivos, né? Porque saúde mental, não é só drogadição, Desemprego. enfim, desemprego, tem N coisas. Não é o meu nicho de estudo, mas eu tenho alguns amigos que trabalham na área, então eu absorvo muito do que eles falam. Legal. E eu acho um dos principais problemas da administração pública, porque parece que a gente enxuga gelo com isso, né? E aí precisa ter uma legislação, enfim, que olhe de verdade para isso, enfim. Vocês trabalham com isso, depois a gente fala um pouquinho disso. Mas aí, a gente tinha, quando eu estava na secretaria, eu não sei se conhecem ali a Praça das Artes, no centro, certeza. certo? Aí, na Praça das Artes, você entra, não vou saber o nome das ruas ali, que por onde entra pelo estacionamento é qual? Xavier de Toledo? Não. E a da outra, da ladeira? A Praça das Artes, a da ladeira. Como é o nome daquela rua? Aqui vai dar a entrada do Anhangabaú? Eu não lembro o nome da rua, não. É São Luís ali? Não é, não. São João. Enfim, Avenida São Luís e a Xavier de Toledo. Então, tem duas entradas. E nesse espaço é uma área de convivência. E a gente começou a fazer atividade cultural para as pessoas em situação de rua, que ali tinha muita gente. Sim. Ali. E a gente começou... E eu gosto muito da política pública, que ela é 360. Não é porque é cultura que é só cultura. Então, se eu tenho cultura ali, eu vou usar a cultura para ser uma ferramenta para eu trazer essa pessoa para perto. E aí eu vou trazer a saúde, eu vou trazer a assistência social, para a gente começar a fazer com que essa pessoa saia da rua, que é o objetivo final do dia. Legal. Então, infelizmente, as pessoas não têm muito essa visão, né? A galera tem uma visão bem eugenista da coisa, Sim. assim. E aí eu não posso responder pelos outros, mas é isso, né? A galera tem essa visão, mas eu acho que o CEP, ele é usado para a gestão como um todo, para a maioria dos gestores, não é como eu uso quando eu estou na pasta, quando eu estou em políticas públicas, porque eu acho que as pessoas não têm que estar na rua. Então, se a ferramenta que a gente tem para tirar, para conseguir absorver e entender os problemas dela é a cultura, vamos usar a cultura, sabe? Boa.
Mas é isso. Mas você acha que a assistência, a saúde, a educação e a cultura ali, elas estão numa parceria ou não? Hoje? É isso. Hoje Ou eu não sei. quando você estava lá? Na minha, todo mundo era obrigado a trabalhar junto comigo. Agora, hoje, eu não sei, é isso que eu disse. Então, eu acho que a ferramenta... Vou dar um exemplo lá de trás, ó. Lá em 2016, talvez. Então, tá bom. Vou avisar aí que ele não viu. Tô mais atenta Obrigado, que você. Felipe. Você viu, né? Você viu, né? Lá em 2016, eu era diretora do Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, que fica na Cachoeirinha, que é o maior equipamento da América Latina de políticas públicas para a juventude através da cultura. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer atividade cultural, programação cultural e tal, porque tinha muita criança ali no bairro, do lado do Terminal Cachoeirinha, só que as crianças não entravam. E aí eu comecei a andar no bairro, eu sentava no ponto de ônibus, fingia que ia pegar ônibus para conversar com as pessoas, conversava com a mulher da loja da frente, andava no terminal de ônibus para ouvir as pessoas do bairro para entender o que acontecia. O CCJ, na época, é um equipamento grande, ele era todo de vidro, 8.000 metros quadrados de vidro, parecia um shopping. As crianças não entravam lá porque parecia shopping, elas achavam que era shopping. E aí elas não têm chinelo. Se ela entrar no shopping de chinelo, o que acontece? Barrado. Segurança vai lá e tira. Então elas tinham medo de entrar lá. E aí eu comecei a fazer a programação no calçadão, na rua, na entrada. Circo, pintura, contação de história. Era o calçadão do CCJ que eu comecei a fazer programação infantil, porque eu queria trazer as crianças para perto. E aí eu comecei a perceber que tinha uma criança que era mais escondidinha, uma criança que aparecia machucada. E aí eu comecei a trazer assistente social para trabalhar em conjunto. Ó, esse final de semana vai ter programação infantil. Terça-feira, 11 horas da manhã, tem programação infantil. Tem que ter uma assistente social aqui. Porque aí depois que elas começaram a entrar, que elas se sentiram, graças a Deus, em casa, no CCJ, eu tive situação de mãe pré-adolescente que abandonou o filho lá, tipo, até as tantas, até quase horas da gente fechar, e ela estava em estado de drogadição, ou estava em algum outro lugar, em vulnerabilidade também, e a criança lá, o que eu faço? Vou levar para casa? Não, assistente social. E aí, qual é o histórico dessa família, dessa mãe? Vamos trazer a mãe para perto também. Então, eu tenho que trazer a saúde. Saúde fazia perto da fazia programação cultural junto comigo. Então, eu tenho esse olhar de 360, de que não é só uma coisa. A gente tem que entender a sociedade e ser ferramenta de realmente ser transformação. Mas isso fui eu. Porque hoje não tem nós mais e você teve a vivência, né? E aí eu acho que a gente já pode até levantar um outro questionamento que a gente estava, né, divagando assim. Hoje, qual a leitura que a Aline faz do uso excessivo de mídias digitais para promoção de cultura? Você acha que com a galera usando muito tem acessado mais esses espaços? Se não, se tem sido aliado, se tem sido um agressor? Qual que é a sua percepção assim sobre esse uso abusivo de mídias digitais? Acho que tem 2 pesos e 2 medidas aí, né? Eu acho que a gente tá, ainda mais essa galera mais jovem, realmente está usando as telas de uma maneira muito excessiva. Não sabe viver sem o celular. As pessoas, a gente precisa tirar um pouquinho, fazer esse detox. Mas, por outro meio, é lá que eles estão. E se eu quero comunicar, é lá. Então, mas eu gosto muito de usar, eu auxilio muito os projetos os artistas que a gente faz consultoria, eu tenho projeto conjunto, de usar ferramentas mais tradicionais, assim, é verdade, lambe-lambe, panfleto, as pessoas ainda estão no ponto de ônibus, sabe? Eu gosto muito, eu sou uma velha, gente. O lambe-lambe é legal. Lambe-lambe é legal, eu Bonito. gosto. Fazer coisas mais tradicionais, porque também você pode fazer serigrafia. No CCSP ainda tem a oficina, não sei se tem, será que tem? Até o começo do ano tinha serigrafia, uma oficina maravilhosa de serigrafia para fazer. Mas é isso. Uma Ela colega gosta minha tá fazendo dessas curso no coisas. Sesc. Que legal. Nessa parada? É É uma muito colega legal. minha tá fazendo no Sesc Maneiro. curso. É muito legal, Priscila. que bom o Sesc tá fazendo. Sesc é maneiro também. É um grande aliado, né, na promoção de cultura, até pra galera que a gente trabalha, né? O Sesc se faz muito presente. E a Não só Aline, o Sesc, mas acho que o Celso também, aqui, ó. né? Olha aqui. Né? Para além da gente estar ocupando esse espaço, mas com a população que hoje atua, né? Que é do extremo sul. Posso contar uma história do Céu? Pode contar 2. Céu foi criado pela Marta Suplicy quando prefeita da cidade de São Paulo. E aí ela criou uns 2, 3 céus, acho, no começo. Começou pela Zona Norte.
E eram equipamentos gigantes, como são, né? No Sim. meio de uma periferia, tal, não sei o quê. Aí a Marta perdeu a eleição, o Serra ganhou. Aí o Serra tava vistoriando os equipamentos da prefeitura para ver o que ia dar continuidade, não ia dar continuidade. Ele tava em algum céu da Zona Norte, que eu não lembro qual, e aí ele viu uma criança correndo da piscina, tal, não sei o quê, todo feliz. E aí ele chamou a criança, Serra. Ele chamou a criança e falou assim: ei, menino, conta aqui pra mim. Lógico que o Serra não fala assim, com essa Uhum. essa grossinha. Mas era esse contexto. Ei, menino, conta aqui pra mim. Você gosta disso aqui? Eu gosto, tio. Porque a criança não sabia que era o Sim. Serra, então ia ser espontâneo, entendeu? Eu gosto, tio. Por que você gosta? Eu gosto porque eu nunca entrei na piscina na minha vida. Eu não tenho água encanada na minha casa. Ele não falou nem água encanada, ele falou porque a gente faz cocô fora de casa, na minha casa. Ou seja, não tem esgoto. E aqui tem livro, aqui tem gente que cuida da gente, tem comida. Eu amo esse lugar. Serra virou pro secretário de educação dele na época e falou assim: a gente vai dar continuidade no céu. Bom E aí demais. teve a expansão dos céus na cidade e graças a Deus todas as outras gestões entenderam que ele é de fato um equipamento que faz sentido. E você vê, né, Demais. a comida ela faz muita diferença, porque o céu da Aricanduva, eu e meus irmãos ia andando da nossa casa para ir pro Recreio das Férias. Maravilhoso, né? Recreio das Férias era tipo ali 28 dias, de segunda a sexta. Eu só ia por causa do café da manhã que tinha. Não era só café da manhã, era 5 refeições por dia. Que da Eu hora. ficava das 8 às 5. É E maravilhoso. tinha 6 refeições. E eu só ia por causa da comida. Porque Da a hora, comida mano. faz muita diferença. Ah, lógico que Não, faz. é. Ainda de uma criança ainda. Não posso falar nada porque eu participei de projeto social com 15 anos e eu ia por causa da comida também. Não, é. É isso, gente. Nós temos o quê? Periféricos mais valentes. Boa, boa. E famintos, e Quem não famintos. participou do Zen por causa da comida? Não, é. Só vou poder assistir a comida. Você era da do Zen? Ô, nosso bochechudinho. Tá alimentado, é. Igualzinho a Aline, já chegou aqui. Tem Carolina, ô coisa boa. Pão de queijo. Depois eu vou comer o passo. Nossa. Gente, quer me ver feliz? Me dá a Carolina. Porque tem o quê? Doce de leite com chocolate. É, bom pra caraca. Melhor que muito homem. Puta que pariu. Eu gosto tanto de Carolina, tanto, que eu casei com uma Ana Caroline. Boa. Isso que é homenagem. Prova de amor agora, hein? Eu vou fazer um corte com esse. Caraca, irmão. Caraca, irmão. Aline, acho que infelizmente hoje já encerramos nossa conversa. Hoje foi um pouco mais curtinho, mas adoramos recebê-la aqui. Obrigada. Acho que a gente pode trocar umas figurinhas ali também, mas Comer a agradecer. Carolina. Como a Carolina também. Viu, mais vezes? Tem um presente do nosso amigo Ibsen, que é da empresa Me Gusta. Ele mandou um antepasto pra você. A gente vai te apresentar ali, bonitinho. Traga pra cá, traga pra cá. Ibsen e Natália, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Isso. É o melhor antepasto E é muito do gostoso. planeta, do Não, olha universo. que bonito Se isso você, achou, daqui. se você acha bonito, você tem que ver o sabor. Qual que é o Instagram dele? É Me Gusta? Me gusta Vou antepasto. postar lá, Me Gusta. Obrigada, viu? Tenho uma Eles certeza. mandaram. Vou comer. E a caneca também é sua. Acho que o Adam comentou no começo, mas é sua. Presente do Narrativas. E muito obrigada por Você gosta de um cafezinho? vir. Tomo mais chá do que café. Eu sou muito elétrica já. Então vai pro seu chá. Vamos usar bastante. Serve pro chá também. Vamos lá, gente. Zoa ela também, porque eu não tomo café. Não, mas Ah, eu isso tá não tudo falei bom. que não Toma tomo. assim, toma assim. Só você não vem Não, dividir sua zoação comigo. Leva seu negócio. E ela falou, ela falou que toma, porém não tanto. Kaique né? toma café Né? com gelo, que eu já vi. Ele é Porque eu doido. não tomo café quente, não gosto de bebida quente, Ixi, mano. Maria. E pra você ver, pra você ver, eu gosto tanto de café que eu ponho gelo pra tomar. Meu Isso Deus. pra poder... Estranho, né? Você sabe, né? Meu, É estranho. meu é amigo estranho. preto é o Vinícius. Por quê? Vamos lá, agora eu quero que explique. Por quê? Percussão e samba. Samba no pé, pai. Samba no pé. O episódio quê? que Mas todo o- mundo vamos- deu crise, é, tipo porque- meu amigo negro. Porque Não, ele samba, episódio- ele samba. Eu sambo muito, irmão. Eu sambo em canto. Episódio encerrado com polêmica. Tá vendo aí, ó? Primeiro cancelamento da Nossa, narrativa chegando. Mas, Gente, cara, Boa. Ali, ó. Gente, brigadão por terem acompanhado. Hoje o episódio foi mais curto por conta da porque a gente agenda. chegou atrasada. A gente tem uma Assume. pessoa Acontece, que é corrida, que tem uma agenda cheia e A gente vai marcar a parte nós 2. não fazemos o sacrifício Porque a pra gente ter chegou gente atrasada legal. e eles não querem expandir o quê? Sim, 15 verdade. minutinhos a mais com a gente. Obrigado, viu, Fernando? Valeu muito.